Vamos falar agora sobre um pouco sobre vetores e, e tensores também. Dar uma descrição um pouco rápida, porque a gente vai voltar mais para frente em tensores. Então só uma leve introdução. Então vamos começar com vetores. Então vamos definir A e B como sendo escalares, ou seja, números. A e B são números. E V e W são vetores. Tá, isso aqui não é uma aula de vetor, não vou explicar do zero o que é vetor, tá? De fato, o que vai entrar aqui é a propriedade, né, de A mais B aplicada aí à soma de vetor V mais W. Isso é a mesma coisa, fazer uma distributiva, a mesma coisa que aplicar A a V, mais aplicar A a W, mais aplicar B a V, mais aplicar o B ao W. Operação simples de vetores ali. Lembra que nós estamos trabalhando no espaço quadridimensional, no espaço 4D? Então, no espaço 4D, nós vamos escrever a base dos nossos vetores. Nós teremos nosso vetor escrito em algum... Né, quando é um espaço tridimensional, a base costumava ser dada pelo X chapéu, Y chapéu e J chapéu, certo? Então, a nossa base vetorial em 4D, as coordenadas que vão determinar a nossa base, vamos representar elas, colocar assim, né, de Mi pertencendo ao intervalo que vai de 0 até 3. Tá? De novo, sempre trabalhamos aí de 0 até 3. 0 é componente temporal, 1, 2, 3 os componentes espaciais. Então, um vetor qualquer, um vetor A qualquer, será escrito da seguinte maneira: A é igual a Mi. Esse índice, então, ele está determinando qual que é a coordenada, né? Qual que é a correspondente ali do meu vetor. E aqui, então, eu tenho que colocar a base dele. Ok? Então, essa vai ser a maneira que a gente vai descrever um vetor. Tá bom? Então, esse A elevado a Mi são as coordenadas. Como que a gente escreveria isso de um modo não tão compacto? Seria o nosso A0, E de 0, mais, vou colocar um parênteses aqui, mais nosso A1, E de 1, mais o A2, E de 2, mais o A3, E de 3. Tá? Então são as componentes do nosso vetor. Esse AMI são as componentes do vetor, mas de modo geral eu vou escrever simplesmente como está aqui, ó. Tá bom? Esse é o nosso vetor. Em termos de um parâmetro, se nós definirmos um parâmetro lambda, nós teremos então que podemos escrever também um vetor, que eu vou escrever um vetor como V de Mi. Se eu tiver um parâmetro ali para esse meu vetor, então eu posso tomar a derivada das componentes em termos desse nosso parâmetro. Tá? Então esse lambda é um parâmetro ali que aparece no nosso espaço ali. Tá? No geral, essa derivada aqui que nós escrevemos, ela representa uma derivada tangente a uma curva. Tá bom? Então, vetores, eles vão ser interpretados aqui na relatividade como vetores tangentes a algum ponto do espaço ali, tá bom? Ok. Se nós quisermos transformar um vetor, quisermos transformar ele de um sistema linha para um sistema que não tem linha ou vice-versa, a transformação de um vetor ela segue basicamente isso daqui. Então eu tenho um vetor V na coordenada mi', e ele pode ter vindo então de um vetor V numa coordenada mi, ou seja, uma coordenada sem linha, e para transformar de um para o outro, como nós vimos anteriormente, eu uso aquela minha matriz lambda, no caso aqui lambda mi', desculpa, aqui ni, vou colocar de ni, tá bom? Então V mi', lambda mi', ni e vni. De novo vai ter uma soma de índices ali.
Tá? Tem que fazer aquele balanceamento de índice. Então, se eu tenho mi linha aparecendo aqui, o mi linha tem que aparecer aqui também, certo? E eu estou, então, transformando um vetor de um sistema sem linha para um sistema com linha. O que é importante é que as componentes do vetor, elas vão depender do sistema que eu estou adotando. Então, se eu adotar um sistema com linha, as componentes elas vão depender desse sistema com linha. Só que o vetor em si, o vetor como um todo, ele é invariante, ele não vai depender do sistema adotado. Então, olha só, vamos escrever aqui um vetor V. Como que eu posso escrever esse vetor V? Eu posso escrever esse vetor V como componentes de mi e de mi. Ok? Foi o que nós fizemos aqui, é a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, que eu apresentei para um vetor A, que eu só mudei para um vetor V. Podia ter mantido o A do mesmo jeito. Só que eu sei, esse vetor aqui, ó, eu não estou definindo qual que é o sistema de referência dele. Quando eu escrevo assim, ó, basicamente já estou definindo o sistema de referência dele. Só que o que eu acabei de falar? Que o vetor em si, ele é invariante, tá? Ou seja, ele não depende do sistema de referência adotado. As componentes dele sim, mas o vetor em si não depende. Então isso daqui, esse V, eu posso escrever ele também em termos de um sistema linha. Então eu posso escrever V nilinha, por exemplo, e aqui a coordenada vai mudar. A coordenada vai passar, as componentes ali vão passar por umas coordenadas de E nilinha, certo? Mas olha só, a gente viu em cima que esse V nilinha, como que eu poderia escrever ele? Eu posso escrever ele em termos de uma transformação. Agora olha só, tem nilinha aqui em cima, então a minha matriz de transformação vai ter que ter um nilinha aqui em cima, certo? E que vetor que eu tenho aqui? Eu tenho um vetor vmi, então aqui eu vou ter um mi e aqui eu vou ter um vmi, certo? E eu mantenho, porque eu estou analisando o sistema com linha, então aqui continua a coordenada e ni linha, ok? Então olha só, de novo, por que eu fiz essa igualdade? Porque o vetor em si independe do sistema de referência. Aqui eu vou cortar alguns termos só para a gente ver o que vai acontecer. Então, ó, repare que esse vmi ele vai embora com esse vmi. Então a gente define que o nosso e elevado não, né? E de mi, ele é igual a minha matriz de transformação ni lambda mi e de ni linha, certo? Então, esses minhas componentes que definem a minha base vetorial, aqui eu tenho uma transformação entre as minhas bases. Eu estou aplicando uma transformação de uma base com linha para uma base sem linha, tá? Então é isso daqui que a gente está fazendo com esses vetores aqui, tá? O que eu quero falar um pouquinho agora também, rapidamente, é sobre o que a gente chama de vetores duais. Vetores duais. Os vetores duais, eles existem num espaço específico chamado de espaço vetorial dual, que no geral a gente pode apresentar por um TP asterisco, tá? Então, esse TP asterisco é o que a gente define como sendo o nosso espaço vetorial dual. Vou colocar somente espaço dual, tá bom? Então acontece, o nosso vetor dual que a gente vai representar aqui por ômega, ele pertence a esse espaço dual. E o que é um vetor dual, né? O que um vetor dual ele faz? Qual que é a função de um vetor dual? A função de um vetor dual é, se eu aplicar esse vetor dual a um vetor, eu vou estar levando esse vetor para o espaço real. Então, de novo, o meu vetor dual, ele age no meu vetor, levando o meu vetor para o espaço real, ok? Então é isso que ele faz. Como que a gente vai apresentar aqui de uma maneira geral o nosso vetor dual? Então é o nosso ômega, um ômega mu, um ômega mi. Aqui eu vou mudar, né, a base, para vetor estava apresentando a base por E, minha base ali do meu espaço vetorial, minha base vetorial. Aqui, para o caso dual, eu vou apresentar a base por θ, só para diferenciar. Então, θ e o θ mi. Reparem que o meu vetor, né, a gente tinha escrito um vetor V, como sendo V de mi e
mi. Repara a diferença, tá? Quando a gente coloca um vetor, o índice do vetor, ele é um índice superior, certo? Enquanto que o índice ali da sua base, ele aparece embaixo, é um índice inferior. Já para um vetor dual, o índice do meu vetor dual, ele é um índice inferior, enquanto que o índice da base é um índice superior, ou seja, eu troco um pelo outro, tá bom? Esse índice superior do vetor é o que a gente chama de índice contravariante. Contravariante. Enquanto que o índice inferior aqui do meu vetor dual é o que a gente chama de índice covariante. Tá? A gente vai ver melhor isso mais para frente quando a gente trabalhar com tensores de fato. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar ômega a V. Vou aplicar o vetor dual ao meu vetor. Então isso nada mais é do que ômega mi, θ mi, aplicado ao Vmi. Aqui só para diferenciar, eu vou escrever um Vni, tá? A gente vai ver que vai ser a mesma coisa, mas eu vou escrever um Vni só para diferenciar. Então, Vni e de Ni. Então, como que vai ficar isso? Eu vou colocar vetor com vetor, então vai ficar ômega mi, mu, Vni, θ mu e de Ni. Ok? Agora esse produto aqui entre as minhas bases vetoriais, esse produto ele me retorna, tá? Essa propriedade de multiplicação das bases, a gente interpreta ela, a gente substitui ela se você quiser, pelo nosso delta. Então esse θ de mi e de ni nada mais é do que o delta de mi ni. E o que é delta? Ora, nós vimos que o delta de mi ni ele vai ser igual a 1 quando mi for igual a ni e vai ser 0 se eles forem diferentes, tá? No geral, esse mi e ni são índices livres, tá bom? Então o que eu posso fazer é escrever os dois índices iguais. Então eu vou escrever assim, ó, ômega mi, v mi. Aqui eu posso escrever delta de mi, mi. Só que delta de mi, como os índices são iguais, ele retorna 1. Então isso é simplesmente ômega de mi, v de mi. Ok? E esse resultado ele está contido ali no meu espaço real. Tá? Então é assim que eu faço a aplicação de um vetor dual em um vetor. Eu estou pegando o meu vetor, estou levando ele para o meu espaço real. Assim como ocorre também com os vetores, tá? Os componentes do vetor dual, eles mudam de uma base para outra, mas o vetor dual em si, ele é invariante, tá? Então, de novo, eu posso fazer uma transformação ali de bases. Então, tomo ali um θ de um rolinha, se rho ficou parecendo um P, de um rolinha, igual a um lambda, como aqui eu tenho um ρ com o índice, né, o índice ρ linha, aqui também vai ter que ser um ρ linha. Aqui eu vou ter um sigma. E aqui eu vou ter um θ sigma. De novo, ó, os índices aqui de cima eles têm que ser iguais. Tá? Então eu estou mudando de um sistema para o outro. Então, as coordenadas elas podem mudar. Só que o vetor em si ele é invariante sobre essa alteração, sobre essa mudança de coordenada. Bom, nós vimos que o vetor em si ele pode ser relacionado a uma tangente ali em algum ponto, né? E o vetor dual? O vetor dual ele pode ser tomado em termos de um gradiente. Tá? Então, o que é um gradiente? Eu posso escrever um gradiente dessa maneira. De φ igual a um del φ, né, em termos de uma derivada parcial, porque eu estou trabalhando com várias coordenadas. De del x mu, mi, né? Eu sempre esqueço como que fala essa letra. De θ mi. Como que ficaria então? O que é o nosso del φ, del x mi? Vamos colocar aqui um milinha. Né? O que seria essa derivada ali?
De novo, tá? Eu estou pegando uma derivada num sistema linha, então eu vou aplicar uma transformação. Para ter uma transformação para o sistema não linha, porque aqui em cima eu trabalho com o sistema não linha, certo? Então se eu quiser fazer uma transformação de sistema com linha para um sistema sem linha, eu teria aqui um ni milinha, certo? E aqui um del phi del x ni. Então eu estou fazendo a transformação desse termo com derivada. Repara o seguinte, tá? O termo aqui embaixo, milinha, ele é um termo que aparece no índice como um índice superior do x. E aqui, o milinha está aparecendo como um índice inferior do lambda. Você pode pensar assim, falar, ué, mas eles não têm que ser iguais? Como nós vimos aqui anteriormente, que se eu tenho um índice em cima, eu tenho que ter o mesmo índice em cima também. Por que aqui o índice aparece em cima e aqui ele aparece embaixo? Porque repare que o meu del x está no meu denominador. Então, ele estando no meu denominador, esse milinha, na verdade, ele é um índice covariante e não contravariante. Tá? Então, é como se ele tivesse embaixo. Mas como o meu del x está no meu denominador ali da minha fração, vamos chamar isso de fração, então eu interpreto ele como já sendo uma coordenada covariante. Por isso que o milinha vai aparecer aqui embaixo. Ok? Só que, de novo, esse mi é um índice livre. Então, a gente pode escrever tanto o mi quanto o ni, o mu. Ele é livre. Então, eu posso escrever del x mulinha igual a um lambda. E no lugar de mi, eu vou escrever mu também. Então, mulinha, milinha, del phi, del x, mu também. Certo? E o que é isso? O que é esse termo aqui? Lembra, esse termo aqui, ó, ele é uma derivada de um termo covariante. Então, isso aqui nada mais é do que o meu ômega mulinha, certo? Então, ômega mulinha igual a lambda mu mulinha. E esse daqui seria, então, o meu ômega mu. Certo? Então, de novo, uma vez que a gente definiu, que eu defini que o meu vetor do óleo pode ser associado a um gradiente, isso daqui, nós estamos associando ao nosso gradiente, então eu posso fazer uma transformação seguindo as mesmas regras que nós fizemos ali anteriormente. Uma notação mais compacta que a gente pode usar é essa daqui, del phi, del x, sei lá, mu. A gente pode escrever simplesmente dessa maneira aqui, tá? Uma notação mais compacta que costuma aparecer aí. Então vamos falar rapidamente agora sobre tensores. A gente vai voltar bastante nos tensores. Então vamos falar um pouco sobre eles, tá? De modo geral, tá, um tensor, ele é uma generalização para escalares, para vetores, para matrizes, tá? O que vai determinar aí basicamente é o que a gente chama de ordem do tensor, tá? Então, um tensor de ordem 0, por exemplo, ele seria um escalar. Um tensor de ordem 1 seria um vetor. Um tensor de ordem 2 seria representado por uma matriz, tá? Então, no geral, um tensor ele vai ser definido por índices. Então, vamos colocar aqui um índice KL. E o que significa, esse KL? Esse KL significa que o meu tensor ele vai agir. Ele age K vezes, quer dizer, vai ser um número, K é um número e L também é um número. Ele age K vezes em um vetor dual e L vezes em um vetor, certo? Não no vetor dual, em um vetor aí, tá bom? É um pouco complicado definir de uma maneira precisa os vetores, tá? A gente pode imaginar os tensores. A gente pode imaginar os tensores como sendo, por exemplo, pensando em termos aplicados mais no cotidiano. Em construção civil, por exemplo, eu tenho várias forças aplicando em uma viga em várias direções ali. Então, o que o meu tensor faria seria representar várias somas nessas forças em várias direções em termos de uma matriz, tá?
E aí, para cada termo dessa matriz, eu estaria somando ou subtraindo forças ali, tá? Então, um tensor, ele basicamente, como esse exemplo que eu estou dando, ele basicamente ele vai somar várias componentes agindo no mesmo lugar ali, ok? Mas ok, vamos tentar dar um exemplo mais prático agora porque interessa pra gente. Voltando lá na nossa métrica, né? Lembra que a gente escreveu a métrica de Minkowski em termos de índice como Mi-Ni. A gente pode chamar essa métrica Mi-Ni de tensor métrico. Tá? Então isso daqui é o que a gente chama de tensor métrico. Então nosso tensor métrico Mi-Ni é um tensor métrico de ordem 2. Tá? De ordem 2, no caso, ele vai ser de ordem 2, duas vezes covariante. Lembra que eu falei? O índice superior, sei lá, vou colocar um lá aqui. O índice superior eu chamo de índice contravariante. O índice inferior eu chamo de índice covariante. Então, o meu tensor métrico eta Mi-Ni, ele é um tensor métrico de ordem 2, sendo que ele é duas vezes contravariante, certo? Então, ele tem dois índices aqui embaixo. Tá? Ele tem dois índices aqui. Vamos pegar aqui um tensor T de ordem 3, de modo que esse tensor T de ordem 3 vai ser um tensor duas vezes contravariante e uma vez covariante. E um outro tensor S, de modo que ele é uma vez contravariante e duas vezes contravariante. Certo? E eu estou fazendo um produto entre esses tensores ali. Repara o seguinte, vou até ampliar um pouco aqui. Repare que aqui eu tenho índices iguais para o meu tensor T e para o meu tensor S. Então, esse ρ ele vai embora com esse ρ e esse sigma vai embora com esse sigma aqui. Certo? Então, o que eu vou ter... O que vai sobrar é simplesmente o tensor Mi contravariante e o tensor Ni covariante. Então aqui eu vou ter um tensor Mi, Ni. Então basicamente eu fiz uma operação entre dois tensores ali e fui cortando, né? Cortando assim, né? Eu tenho que, repare que em um tensor eu tenho que ter um índice convariante, no outro tem que ter um índice contravariante para conseguir cortar, né? Lembrando que esse cortar, na verdade, eu estou fazendo uma soma implícita aí entre os tensores e obtendo um novo tensor, tá? Então antes eu tinha dois tensores, eu tenho dois tensores de ordem 3 e agora obtive um tensor de ordem 2, sendo uma contravariante e outro covariante. De novo, tá? A gente vai ver isso melhor mais pra frente que a gente vai falar de tensor, que é só uma introdução, perfeito? Só uma introdução. Mas olha só, fazendo mais um exemplo desse, se eu pegar aqui um tensor, a métrica, vamos pegar uma métrica agora, uma métrica contravariante, uma métrica Mi-Ni e uma métrica Ni-Rho. O que eu posso fazer aqui? Qual que é o termo que eu posso mandar embora aqui? Na primeira métrica eu tenho o Ni contravariante, na segunda eu tenho o Ni covariante. Então eu posso mandar eles embora e escrever então que o produto dessas duas métricas vai ser uma métrica Mi e Rho. Só que por caso de métricas, como a gente nós estamos falando de métricas e a métrica basicamente vai estar relacionado ao espaço que eu estou trabalhando, esse produto vai me fornecer sempre uma delta. Então eu vou ter uma delta de Mi, Rho. Ok? Basicamente, isso vai mostrando que uma métrica e a sua métrica inversa, elas podem ser iguais. Se eu pegar, por exemplo, a métrica de Minkowski, lembra, a métrica de Minkowski, ela é menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Que seria, por exemplo, o meu eta Mi-Ni, esse primeiro aqui, tá? Contravariante. Tudo bem, a gente escreveu lá como covariante, mas vamos supor que seja contravariante. O que significa o eta Ni-Rho? Ou seja, o que significa a minha métrica, só que agora covariante?
ela nada mais é do que a métrica inversa, tá? Então, se eu pego a primeira matriz que representa a primeira métrica, então essa primeira matriz representa o meu eta de mi, ni, a minha segunda métrica representa a matriz inversa disso. E qual que é a inversa dessa matriz? É fácil, né? A inversa de uma matriz diagonal é só inverter os termos da diagonal. Então, o inverso de menos 1 é menos 1, aqui é 0, 0, 0, 0. O inverso de 1 é 1, 0, 0, 0, 0. O inverso de 1 é 1 e assim por diante. Repara que se eu fizer o produto dessas matrizes, o que eu vou obter? Eu vou obter simplesmente a nossa matriz identidade. Isso daqui. E repare que a matriz identidade, né, então só colocar aqui, esse é o nosso eta ni rho. E o que é a matriz identidade? Nada mais é do que o nosso delta. Certo? Então aqui, ó, eu fiz um exemplo disso que a gente demonstrou aqui em cima. Beleza? Aplicação, um produto de dois tensores, certo? Só que nesse caso é o tensor métrico e a gente viu essa propriedade interessante que surge aí. Falando mais um pouquinho aqui, vamos falar sobre contração de tensores. Então, o que é uma contração de tensor? Então, digamos que eu tenho um tensor lá, um tensor T, e a ordem desse tensor é K e L, como a gente viu anteriormente. Tá? O que seria uma contração? Uma contração de tensores seria basicamente eu diminuir os índices ali do meu tensor. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um tensor aqui T de mi, ni rho, sigma ni. Repare, como eu tenho ni contravariante e covariante, eu posso cortar eles fora. Então, eu obtenho simplesmente um outro tensor dado por mi rho sigma. Ou seja, eu diminuí, né? Antes eu tinha 3 componentes contravariantes, agora eu tenho somente 2. Eu tinha 2 componentes covariantes, agora eu tenho somente uma. Isso é o que a gente chama de contração de vetores, certo? Vamos lá. Vamos pegar um outro tensor aqui. Vamos pegar um tensor alfa, beta, componentes contravariantes, componentes covariantes. Vamos pegar o nosso gama e o nosso sigma, certo? O que eu vou fazer? Vou multiplicar esse vetor por uma métrica. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer uma métrica e uma métrica contravariante mi gama. Então, vou multiplicar essa métrica pelo meu tensor. O que eu vou fazer aqui? Repara que, de novo, o meu fator gama ele aparece contravariante no eta, na minha métrica, e covariante no meu tensor. Então, como um é contravariante e outro covariante, eu vou cortar fora ali. O que vai sobrar? Bom, essa métrica está meio que mudando o meu tensor. Esse índice mi da minha métrica, ele vai passar agora para o meu tensor. Então, eu vou ter no final um tensor alfa, beta. Esse mi, que é um tensor contravariante que veio do eta, ele vai agora para o meu tensor t. E o sigma não cortou com ninguém, ele vai continuar ali embaixo. Certo? Então, eu fiz uma transformação ali de tensores de modo, né, que eu aumentei o número de componentes contravariantes ali, mas diminuí o valor ali dos índices covariantes, certo? Vamos pegar agora um exemplo um pouco mais interessante. Vamos supor que agora eu tenho várias métricas agindo ali. Eu tenho uma métrica mi alfa, tenho uma métrica ni beta, tenho uma métrica rho gama, e vou pegar uma métrica sigma delta e vou aplicar ela ao meu tensor T alfa beta gama delta. Ok, como que vai ficar isso? Bom, vamos começar a gente vai aplicando um tensor por vez, sempre começando do tensor mais próximo ali da métrica, desculpa, né? Vamos aplicar o tensor das métricas, sempre começando da métrica mais próxima ao meu tensor. Então as outras eu vou copiar, ó. Eta mi alfa, eta ni beta, eta rho gama. Então vamos lá. Aplicando o eta sigma delta ao meu tensor, repare que o meu delta vai embora, delta foi embora com delta,
E aquele sigma, ele vai passar agora para o meu tensor. Então vai ficar o meu tensor de alfa, beta, sigma, gama. Sigma ficou parecendo um teta, né? Opa! Sigma, gama. Legal. Então, esse termo aqui, a primeira métrica foi embora. Vamos agora para a métrica ρ gama. Vamos aplicar ela ao tensor T. Então vai ficar eta mi alfa, eta ni beta. Então olha só, o gama vai embora com o gama, né? Um com variante, outro contra variante. E o que vai aparecer aqui agora é o termo ρ. Então vai ficar T alfa beta ρ sigma. O gama foi embora com o gama e aquele ρ que não foi embora com ninguém, ele foi incluído, né? Foi inserido no tensor T. Agora vamos para o outro, para o eta ni beta. Então vai ficar eta ni alfa. Aplicando a métrica eta ni beta ao tensor T, repara que agora o beta vai embora com o beta, porque eu tenho aqui um covariante, tenho aqui um contravariante. Esse ni não vai sumir com ninguém, então ele vai aparecer no meu tensor. Então vai ficar agora um ni aqui de alfa, ρ, sigma. E por fim, agora eu aplico a última métrica. O que eu tenho na última métrica? Eu tenho simplesmente o alfa igual, né? Alfa covariante, alfa contravariante vai embora. Esse mi da métrica não vai embora com ninguém, então ele vai ser inserido no T. Então vai ficar mi, ni, ρ, sigma. Pronto, esse é o meu resultado final. Esse é um resultado de várias contrações que eu fiz no meu tensor inicial. Ok? Então é bem tranquilo fazer isso, né? Basta a gente certificando se tem índices contravariantes e covariantes que são iguais. Se eles forem iguais, a gente corta eles. E o que sobrar, a gente simplesmente insere no nosso tensor, tá? Então nós fizemos aqui uma grande contração de tensores aí, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre energia e momento e a gente vai voltar a falar de tensores lá na frente. Então, isso aqui foi bem por cima mesmo. Então, de novo, tensores é uma maneira geral de eu escrever escalares, vetores e matrizes, tanto que aqui, ó, eu chamei, né, de tensor métrico. Tensor métrico é uma matriz, é uma representação de uma matriz, tá bom? O que vai acontecendo é que eu vou aumentando a ordem da matriz aí, tá? Mas é basicamente isso, ok? Então, vetores são relacionados a retas tangentes ao meu espaço. Os vetores duais estariam relacionados, por exemplo, ao gradiente que eu tenho nesse meu espaço. E os tensores, eles já é uma mistura de tudo isso, é uma forma de eu generalizar tudo isso.